Olá você, querido inscrito no canal. Olá você, investidor de XRP. Saudações, de acordo com o horário que você recebeu este vídeo. André Renato aqui. Eu estava dando uma passeada, uma pesquisada no X lá das gringas, e eu vi que algum dos Xs estava dizendo que os ETFs tinham data certa para serem aprovados. E muitos cravando a data de 22 de maio, né? Nós sabemos que a SEC tem até outubro de 2025 para aprovar ou não as solicitações de ETFs da XRP Spot. Sabemos também que algumas empresas, algumas exchanges corretoras já estão adiantadas em relação a isso, né? Como o caso da Grayscale, que saiu na frente. Porém, essa data de 22 de maio me deu acendeu um alerta. Me chamou muita atenção por eu achar que está muito perto. Então, eu fui ao X, o meu estagiário preferido, e pedi que ele fizesse uma pesquisa para mim, para a gente, né, sobre a data de aprovação de 22 de maio, o que ele conseguia achar dentro do X sobre isso. E ele trouxe para a gente uma pesquisa que eu vou repercutir agora com vocês, ok? Eu fiz a pergunta, está aqui, ó. Verifique a notícia, por favor. ETF do XRP Spot podem receber autorização da SEC até 22 de maio de 2025. Foi feita a pesquisa com 20 páginas da web e veio a resposta. Resposta direta. É possível, mas não garantido, que ETF de XRP Spot sejam aprovados pela SEC até 22 de maio de 2025, com prazos específicos para algumas aplicações nessa data. Analistas estimam uma probabilidade alta, 65% a 72% de aprovação em 2025, mas não há certeza devido ao ambiente regulatório. A decisão depende de avaliações em andamento e a controvérsia sobre a classificação legal do XRP. Então, vamos lá. A questão da classificação legal já está equacionada, ok? O Tribunal de Apelação aceitou a moção conjunta entre SEC e Ripple. O processo está suspenso durante 60 dias. Esse é o período que a SEC tem para preparar o formulário de solicitação de retirada da liminar e também de aceitar o acordo que a XRP propôs de 50 milhões de dólares de multa. A SEC faz essa petição, faz esse formulário. Isso vai ser oficialmente aceito pela SEC na presença da juíza e, assim, o processo é oficialmente acabado. Porém, oficiosamente, não tem mais processo entre SEC versus Ripple, porque a SEC aceitou os termos de acordo da Ripple. A SEC estendeu os prazos para decidir sobre vários pedidos de ETF da XRP, com datas específicas em 21 e 22 de maio, de 25 para algumas aplicações, como na Grayscale e Canary Capital. Isso significa que até essa data, a SEC pode aprovar ou rejeitar esses pedidos, mas a aprovação não é certa. Probabilidade e expectativas. Pesquisas sugerem que há uma chance significativa de aprovação, com analistas como James Seyfarth, da Bloomberg, estimando entre 65% e 72%. O CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, também expressou confiança em aprovação no segundo semestre de 2025, o que inclui maio. No entanto, fatores como a confirmação de Paul Atkins como presidente da SEC podem influenciar o resultado. Vocês vejam, ó, Brad Garlinghouse, ele já imagina que no segundo semestre de 2025 estaremos com o ETF aprovado. Maio de 2025 é o primeiro semestre. O segundo semestre de 2025 vai começar em julho, ok? Então, esse adiantamento para maio é o que me chamou a atenção, por isso eu vim ao X para fazer a pesquisa. Há debate sobre a classificação do XRP como segurança, com processos legais recentes, como o caso Ripple, impactando as decisões. Isso adiciona complexidade ao processo de aprovação, sim, mas o processo já está oficiosamente terminado. O que a gente tem é que a SEC ela está estudando a possibilidade de reclassificar a XRP como uma commodity. Se isso acontecer, aí vai ficar bom demais. A possibilidade de ETF de XRP Spot receberem autorização da SEC até 22 de maio de 2025 reflete um cenário em evolução no mercado de criptomoedas, com prazos específicos, expectativas de análise e fatores regulatórios em jogo. Este relatório detalha as informações disponíveis até 18 de abril de 2025, explorando prazos, probabilidades, contextos legais e perspectiva de mercado. Prazos específicos para decisão. A SEC dos Estados Unidos estendeu os prazos para avaliar vários pedidos de ETFs XRP com datas específicas marcadas para maio de 2025. De acordo com fontes recentes, como a Invest e The Crypto Basic, as decisões para algumas aplicações, incluindo as da Grayscale e Canary Capital, foram adiadas para 21
e 22 de maio de 2025, como segue o exemplo. Grayscale tem uma data de decisão estendida para 21 de maio de 2025. O pedido da Canary Capital para o ETF Spot de XRP tem sua decisão agendada para 22 de maio de 2025. Esses prazos foram ajustados após uma revisão inicial de 45 dias, que deveria terminar em 6 de abril de 2025, mas foi estendido para permitir mais tempo de análise. Além disso, outros pedidos de ETF XRP têm prazos mais tardios, como outubro de 2025, conforme mencionado em CoinPedia. Probabilidade de aprovação. Analistas do mercado financeiro estimam uma alta probabilidade de aprovação dos ETFs XRP em 2025. Segundo o CoinPedia, a Bloomberg estima uma chance de 65%, enquanto a plataforma de apostas Polymarket coloca as odds em 72%, indicando confiança no resultado positivo. James Seyfarth, analista de ETFs da Bloomberg em um X, destacou que o adiamento não reduz as chances de aprovação, com prazos finais estendendo-se até outubro de 2025. Eric Balchunas, também da Bloomberg, reforçou essa visão em comentários adicionais, sugerindo um ambiente regulatório potencialmente mais favorável. A Polymarket ela já deu uma estimativa de 87% de aprovação em 2025. Além disso, o advogado pró-XRP Jeremy Hogan, em um artigo em CoinPage, estimou que uma decisão poderia ocorrer até meados de 2025, alinhando-se com os prazos de maio. O CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, em uma entrevista publicada em Exame, expressou imensa confiança na aprovação, esperando uma onda de aprovações no segundo semestre de 2025, que não inclui maio, tá? Maio é primeiro semestre de 2025, mas vamos lá. Vamos imaginar que a SEC está com um pouquinho de pressa, né? Contexto regulatório e legal. O ambiente regulatório para ETFs de criptomoeda, incluindo o XRP, foi influenciado por desenvolvimentos recentes. A SEC já aprovou ETFs de Bitcoin e Ethereum, como detalhado em CoinDesk e Startups, o que sugere uma abertura crescente para produtos relacionados a criptoativos. No entanto, o XRP enfrenta desafios únicos devido à disputa legal com a SEC. Em março de 2025, a SEC decidiu não apelar de uma decisão anterior no caso Ripple, conforme relatado em CoinMarketCap, removendo incertezas sobre a classificação do XRP como segurança, o que pode facilitar a aprovação de ETFs. O que a SEC fez foi retirar o litígio. A SEC retirou a liminar, né, que impede Ripple de vender XRP, e também aceitou a multa de 50 milhões de dólares negociadas com o XRP em um acordo. A XRP, por sua vez, a Ripple retira o recurso cruzado. Brad Garlinghouse, em 10 de maio, vai à mídia. Depois, 19 de maio, vai de novo, dizendo que o processo oficialmente acabou. Em abril, é a vez de Stuart Alderat, advogado da Ripple, dizer que o processo estava terminado. E agora a moção conjunta, apresentada por SEC e Ripple, solicitando o fim do processo, é o final do que precisava. O Tribunal de Apelação aceitou, suspendeu o processo por 60 dias e deu um prazo final para a SEC preparar o documento de acordo, né, com o acordo até 18 de junho. 18 de junho, ok? Data limite. Não necessariamente no dia 18, mas até o dia 18. Parará, parará, parará. Ainda assim, fatores políticos, como a confirmação de Paul Atkins como presidente da SEC, podem impactar o processo. Seyfarth, em seu post no X, mencionou que a ausência de confirmação de Atkins até abril de 2025 pode ser um fator, mas não reduz a chance de aprovação. Esse contexto adiciona complexidade com o mercado aguardando sinais claros do regulador. Pessoal, Paul Atkins foi apresentado para ao Congresso Nacional e para o Senado Nacional Americano como indicação de Donald Trump. Tanto o Senado como o Congresso aprovaram o nome de Paul Atkins. Agora precisa que Donald Trump ele precisa empossar Paul Atkins, ok? É isso que está faltando e é isso que a gente vai ver a qualquer momento. Controvérsias e riscos. Há controvérsia significativa em torno da classificação legal do XRP, que foi parcialmente resolvida no caso Ripple, mas ainda gera debate. A SEC considerou vendas institucionais de XRP como violações da lei. Isso já passou, tá? Já resolveu. Vamos em frente. Além disso, o mercado de criptomoedas é volátil e a aprovação de ETFs não garante sucesso imediato. Ok. Artigos como acionista destacam que, embora os ETFs possam atrair investidores institucionais, o ambiente permanece arriscado. Ok. Recomendando diversificação para mitigar perdas.
Ok, grato pela dica. Impacto global e comparações. É interessante notar que o Brasil já aprovou o primeiro ETF Spot XRP no mundo. Ok, né? Em fevereiro de 2025, posicionando-se como pioneiro. Isso contrasta com os Estados Unidos da América, onde a aprovação ainda está pendente, mas pode ser influenciada por esse movimento global. A aprovação de ETFs de Ethereum e Bitcoin nos Estados Unidos, como em Cointelegraph, também serve como precedente, aumentando as expectativas para a XRP. A XRP teve um ETF futuro apresentado no dia 8 de abril pela Teucrium. Ok? É o maior sucesso. Foi o melhor lançamento da Teucrium. Na semana de lançamento, no dia do lançamento, o ETF futuro da XRP bateu 4 vezes o valor que a Solana conseguiu nesse mesmo produto. O Wall Street foi arrebatada pela XRP, né? A XRP virou a nova queridinha de Wall Street. Foi uma semana de entrada de capital massiva em uma época, numa semana bem caótica, provocada pelas tarifas de Trump. XRP passou por cima disso tudo, foi dominante, não teve problema quanto a isso, e agora a XRP está se preparando para ter seus ETFs validados ou não pela SEC até 22 de maio. Então, o que acontece? O lançamento de ETF começou no Brasil, seguiu para os Estados Unidos com esse lançamento do ETF da Teu, no dia 8 de abril. Dia 30 de abril, teremos mais um ETF futuro da XRP, agora pela ProShares. E a Ripple está financiando uma cesta de produtos na Ásia com a intenção de se transformar um ETF na Ásia. Então, os ETFs estão bombando, estão pipocando por tudo quanto é lugar. Vamos ver se a América do Norte vai ficar para trás. Tabela de prazos e aplicações. Abaixo, uma tabela detalhando os prazos específicos para ETF de XRP e outras altcoins, com base nas informações coletadas. Grayscale Canary Capital, ETF XRP, 21 de maio de 2025. Canary Capital, ETF Spot XRP, 22 de maio de 2025. Grayscale, ETF XRP, 21 de maio de 2025. Canary, ETF XRP, ETF Spot Litecoin, 13 de maio de 2025. Grayscale, ETF Spot Dogecoin e Canary Capital, ETF Spot ADA. Essa tabela ilustra a extensão dos prazos para várias aplicações, ok? Conclusão, em resumo, a possibilidade de ETF de XRP Spot receberem autorização da SEC até 22 de maio de 2025 é plausível, com prazos específicos para decisões nessa data, como o pedido da Canary Capital. Analistas e o CEO da Ripple expressam confiança com probabilidades altas de aprovação, mas há incertezas devido a fatores regulatórios e legais. O mercado permanece otimista, mas volátil, e investidores devem considerar riscos. Informações adicionais podem surgir antes de maio, mas até 18 de abril de 2025, os dados disponíveis apoiam a expectativa de decisões iminentes. Ou seja, pelo que a matéria aqui da Grok nos fala, pelo que encontrou Grok no X, é muito possível, sim, que em 22 de maio nós tenhamos uma resposta positiva da SEC em relação a Grayscale e Canary Capital. Isso impulsionado pelo ETF no Brasil, da Hashdex, pelo ETF Futuros da Teucrium, que foi um sucesso, está sendo um sucesso, ETF Futuro de XRP 2 vezes, e pelo ETF, no dia 30 de abril, a expectativa da ProShares lançar mais um ETF Futuros lá nas gringas. Então, isso tudo somado ao fato da Ripple estar financiando um produto para o mercado asiático que vai se transformar num ETF, tudo isso faz com que a SEC olhe com bons olhos essa situação. Já a SEC abandonando o litígio com a Ripple, muito provavelmente no dia 22 de maio teremos notícias positivas sobre os ETFs de XRP. A ver e esperar mais um pouquinho, ok? Se você gostou desse conteúdo, deixa teu like no vídeo, por favor. Curte, por favor, pode comentar o vídeo que eu vou estar sempre olhando seus comentários, legal? Se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa a notificação, me ajuda a encher mais, a aumentar esse exército aqui dentro do canal. Você já percebeu o que é um portal de notícia, tá? Hoje é sábado, 4h50 da tarde, hoje é sábado de Aleluia, estamos na Semana Santa e eu estou trazendo conteúdo para você. Uma excelente Semana Santa para você e para sua família. Então você vem aqui, pega a novidade, aprende, critica, valida e, por sua conta e risco, decide o que fazer no mercado de criptomoedas, ok? Não sou consultor financeiro, não sou mentor financeiro, o que eu trago para cá são notícias. Comprar ou vender uma criptomoeda é uma responsabilidade sua. Valeu, grande abraço, grato pela presença, grato por você estar do outro lado me prestando seu tempo.
seu bem mais precioso. Grato pela confiança, grato pela parceria, grato por impulsionar o canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Vem, ETF! Excelente Semana Santa para você e para sua família. Tchau, tchau.